Bom, vamos lá. É importante que a gente diga que essa decisão ela tem dimensões, camadas, né? Você tem a discussão jurídica, que é aquela que todo mundo diz que está fazendo para fugir das outras discussões. Mas tem a discussão política, neste caso tem até uma discussão com desdobramentos econômicos. Então, essa tornozeleira deve ser a tornozeleira mais cara do mundo. Essa tornozeleira é uma tornozeleira de alguns bilhões de dólares que estão em discussão. Ponto de vista jurídico, você pode simplesmente o seguinte: quem pediu ou decretou essa prisão? Foi o Alexandre de Moraes? De ofício? Eu quero prender. Não. A Polícia Federal pediu, a Procuradoria-Geral da República foi ouvida e o ministro Alexandre de Moraes determinou. Então, não foi de ofício, não foi uma iniciativa do ministro Alexandre de Moraes, não foi ele que tomou essa iniciativa. O segundo ponto que você tem que olhar, esse é o ponto de quem pediu, né? Era uma perseguição, o ministro Alexandre de Moraes está perseguindo e tal. Não, Polícia Federal, ouvida a Procuradoria. A Polícia Federal é um órgão do governo federal. A Procuradoria foi ouvida e determinou, e apoiou. Então, temos o quem pediu. Fundamentação da decisão. Túlio Amâncio fez um relato pormenorizado de tudo. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um inquérito, que é o 4995, que não é aquele que está indo a julgamento agora e que está nas alegações finais. Tem um inquérito, que é o que está nas alegações finais, tem a ver com atentado, tentativa de golpe de Estado e tal. A Procuradoria já se manifestou, usou seus 15 dias e já fez as alegações finais. Agora está correndo o prazo dos 15 dias das alegações finais do Tenente-Coronel Mauro Cid, que corre em separado, conta em separado, porque ele é um réu delator e como delator entende-se que ele é uma ferramenta da acusação, a delação é uma ferramenta da acusação. Então, aqueles que farão suas alegações finais como réus têm o direito de saber tudo que pesa contra eles, então eles têm que ler antes as alegações finais do delator e da Procuradoria. Então a Procuradoria já terminou, o delator fará e depois em seguida os réus todos. Aí não tem o direito o réu de ver um do outro, não é tudo ao mesmo tempo. Então está correndo o tempo do prazo do delator, 15 dias, e depois vem. Esse é um inquérito. Esse inquérito vai ter seu desfecho, vai ter um outro curso. Mas em maio, nós estamos em julho, em maio, foi aberto o inquérito 4995 para apurar as andanças do senhor Eduardo Bolsonaro. Por quê? Ele está sendo acusado de atuar nos Estados Unidos para tentar fazer com que o governo americano imponha sanções a ministros do STF, em particular Alexandre de Moraes, atrapalhando a investigação, com PGR, com Polícia Federal, e um esforço dele, essa é a acusação, essa é o fundamento desse inquérito, e um esforço dele para intimidar o judiciário brasileiro em meio a esses processos contra o pai dele, contra o Jair Bolsonaro. Então, esse inquérito começou. E no curso da investigação, entenderam que o Jair Bolsonaro era partícipe, o Jair Bolsonaro era um personagem que estava envolvido nessa trama. E, para garantir a aplicação da lei penal, entendeu a Polícia Federal, ouvida a Procuradoria e por decisão do Alexandre de Moraes, que o Jair Bolsonaro deveria receber uma série de sanções. Os crimes, coação no curso do processo, obstrução de uma investigação por organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que são os 3 crimes citados nesse inquérito, para pedir as sanções contra o Jair Bolsonaro, e que são os crimes de que Eduardo Bolsonaro é acusado, são crimes pesados. Coação pode dar até 4 anos, obstrução de investigação até 6,
e tentativa de abolição, mais de 10. Então nós estamos falando, isso não é uma brincadeira, nós estamos falando de um negócio que pode passar de 20 anos. Não se esqueça, pode passar de 20 anos e tem os crimes que Bolsonaro já está respondendo no outro inquérito que virou um processo e que agora vai ter o seu desfecho. Então, é um negócio, do ponto de vista jurídico, é isso. Do ponto de vista político, é uma bomba. Porque Jair Bolsonaro, ele só não está em cana, mas tem que dormir em casa. Não pode sair final de semana. Não pode se aproximar de embaixada. Aliás, morando em Brasília, é preciso que se defina o que é se aproximar de embaixada. Eu morei em Brasília. Você tem setor de embaixadas. Mas as embaixadas se espalham. Quer dizer, o que é se aproximar? Não pode estar a menos de 4 quilômetros de embaixada? É difícil você passear por Brasília e não passar a menos de 4 quilômetros de uma embaixada. É meio complicado. Então, não pode se aproximar o quê? Do portão. Não pode tocar no portão. Não pode ficar 2 quadras. Brasília não tem quadra. Quer dizer, até tem, né? O nome chama quadras, mas não tem aquele lugar de cruzamento de rua. Como é que define isso? Precisa definir bem. Porque senão daqui a pouco ele vai infringir a determinação e vai ser preso. Porque daí ele quebrou a ordem, a instrução que ele recebeu. Não poder usar o celular, não ter um celular, não poder acessar a rede social. Não poder acessar a rede social para o Jair Bolsonaro é mais ou menos como você chegar para um cantor e dizer que ele não pode cantar. O senhor não pode cantar, ele não pode fazer. Não falam nada sobre entrevista. Então, em tese, ele poderia dar entrevistas, fazer pronunciamento, pois não? Só do que você comentou, né, que está aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro deverá respeitar a distância de 200 metros de embaixadas e consulados. Então, perfeito, está bem explicado. 200 metros dá para ficar longe. 200 metros é uma distância pequena bastante para ele poder passear por Brasília. A decisão não fala nada sobre entrevista. Não, só acesso às redes sociais. A gente volta a esse tema em instantes. Pronto. E aí, você imagina ele não podendo usar as redes sociais, que é como ele se manifesta. Nem ele, nem terceiros. Ninguém pode usar por ele ou se pronunciar por ele. Perfeito. Olha só. Você dar vazão ao que ele pensa via redes sociais, atribuindo a ele. Uma pessoa pode, se tiver autorização para visitá-lo, depois dizer o que relatou. Ou seria um relato jornalístico. Agora, você não pode pegar e imagino, transmitir, reproduzir, né, um pronunciamento dele nas redes sociais. Ou seja, do ponto de vista político, é uma paulada. É uma paulada. Realmente é uma paulada. E tem um lado, ainda no campo político, que tem um pouco do cospe aqui. Tem um pouco do cospe aqui. Quando o Alexandre de Moraes faz o que fez contra Jair Bolsonaro, o que Alexandre de Moraes está dizendo, para além de tudo isso, ainda que ele queira dizer, tente dizer, olha, não tem nada a ver, isso aqui é tudo jurídico, etc. Ele está dizendo para o Trump, para o Elon Musk, para o Jair Bolsonaro, falar, vai, continua nessa, vai desafiando para ver onde é que a gente vai parar. Então tem uma componente política forte aí, né, nessa semi-prisão, uma prisão digital, digamos assim, reclusão digital, né, e monitoramento dos passos de Jair Bolsonaro. Não pode se apresentar, não pode aceitar. Ele falou que tinha um convite para almoço de embaixada, não pode ir. Agradece e não vai. Tem um ouvinte até, o Eneg, que perguntou, um carro da embaixada poderia, por exemplo, ir à casa de Bolsonaro e levar ele até uma embaixada? Não, ele não pode de forma alguma entrar numa embaixada. Não pode entrar na embaixada, não pode ter contato. E se os embaixadores resolverem ir na casa dele, também tem regra. Então, não pode, simplesmente ele não pode. É evidente que a preocupação é eles colocar a embaixada para que ele não entre na embaixada, onde é uma área que a Polícia Federal não pode entrar, e peça asilo. Então, existe uma legislação que ampara, porque depois você pode dizer, ele pediu asilo, está na embaixada, mas como é que ele vai embora? Porque tem que ir para o aeroporto. Existe uma compreensão, um acerto para que, uma vez concedido o asilo do país,
o país onde ele está dá salvo-conduto para ele poder chegar até o aeroporto e pegar o avião. Né? Então não querem passar por isso. Imagina, ele vai para a embaixada americana, vai para a embaixada da Hungria, vai para a embaixada, né? E lá ele consegue o asilo. Olha o nó. Então isso, do jeito que as coisas estão, está evitado. E tem uma componente econômica, que é uma grande incógnita. O que vai acontecer? Porque se, com um julgamento iniciado sem o Donald Trump se manifestar, o Bolsonaro estava no enrosco que estava, você imagina, depois que o presidente americano falou que o inquérito envolvendo Jair Bolsonaro é um absurdo e que é uma caça às bruxas, o que ele vai dizer agora? O que o Donald Trump vai fazer? Vai falar, ops, vamos baixar a tarifa de 50 para 10? Ou ele vai pegar a tarifa de 50 e vai dizer 50 e mais de 50 para Bolsonaro? E vamos para 100? Não tenho a menor ideia. Agora, imaginar que o Trump, que gosta de uma briga, que briga com a China, ainda que ele tire o pé, que briga com a Índia, ainda que ele tire o pé, mas gosta do game, gosta de jogar, ele parou de jogar, ele vai dizer, chega, não jogo mais. Então, é um caso barulhento e a gente vai acompanhar essa história. Você aqui na Band News FM vai ter toda a cobertura dessa história. A gente vai